capítulo 4 do livro de Esther, no verso 14. Diz assim a palavra de Deus: porque se de todos te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Amém? Faz algum tempo que essa palavra tem falado no meu coração, né? E eu acho que ela é bem propícia ao tempo que a gente está vivendo. Hoje eu vim pela Flores da Cunha. Eu costumo fugir, né, daquele percurso de movimento, me escapei ainda de um. Diz que mais cedo tinha um tranca-tranca mais perto da 59, o pessoal fiscalizando, né, e monitorando e fechando algumas lojas, né, e a gente vindo e a gente vê uma nação, uma população perturbada, né, agitada, aquela conversa sobre esses assuntos na hora do almoço, é sempre o mesmo assunto, a TV ligada lá, bombando aquilo, né, Rede Globo, né, enfatizando, né, batendo firme. E faz dias que eu venho analisando tudo isso, analiso tanto lá fora como eu analiso aqui dentro também, né, algumas vezes eu me pego pensando, e a gente começa a ver que algumas pessoas me dizem: e agora o que a gente faz? E agora a gente projetou isso, a gente combinou de fazer isso. Ainda essa semana alguém me disse: o aniversário do coral infantil, mulher, que nessa época a gente já estava com todo, né, fazendo reunião, projetando, arquitetando, e daí vem todos os questionamentos, né? Aí eu parei e pensei: para nós pode ter sido algo, né, surpreendente, né? Bloqueou muitas coisas, a gente teve que encaixotar algumas, tivemos que, né, reciclar outras, repaginar algumas outras, mas dentro do plano e do projeto de Deus, isso estava incluso. Por mais que não fosse uma bela vontade do Pai, mas era uma permissão e Ele sabia que isso iria acontecer. Isso não fugiu, né, de dentro do raciocínio e da lógica e da razão de Deus, onde a nossa mente não consegue, né, botar lá no nosso calendário, no ano de 2020, né, tal mês eu vou ir para tal país, tal mesmo porque nesse vai começar a pandemia, eu vou fugir. Mas para Deus, Deus sabia, né? E esse dia eu respondi para uma pessoa exatamente isso: você está exatamente no lugar que Deus quer, no ano, né, no dia. Isso não precisa ser pulado. Nós somos chamados para esta geração, nós somos a geração dessa época, e nós somos chamados para este tempo, né? Estamos aqui? Amém, graças a Deus. Eu tenho agradecido para Deus por essa oportunidade de viver isso. Só que eu não gostaria jamais que esse tempo que fosse passar fosse lembrado de um tempo de tristeza e de dor, mas de um tempo que eu pude aproveitar ao máximo aquilo que Deus quer nos ensinar, né? E a gente olhando para o livro de Esther, a gente vê, né, a história de Israel e a história dessa menina órfã, né, bem paralela, e a gente vê assim: Esther foi sortuda, né? A menina órfã, está no exílio, né, não está no seu país, e de repente ela é escolhida para ser rainha, né? E ela está lá, protegida no seu castelo, né, com tudo aquilo que jamais passou na mente de uma menina pudesse ter. Mesmo se ela tivesse na sua terra, jamais passou na cabecinha de Hadassah que Hadassah um dia se tornaria Esther e que ela seria rainha. E de repente ela está ali e ela fica à mercê, não à mercê, vamos dizer assim, fica totalmente sem conhecimento de tudo que a sua nação está passando, né, num momento, né, bem terrível. A Bíblia diz que por mais que Esther estivesse dentro do palácio, existia alguém dentro do palácio que era inimigo número 1 dos judeus, o Amã. E esse, né, estava lá aprontando, redigindo leis, né, e arquitetando. Só que a rainha Esther não se envolveu com nada.
né? Estava quietinha lá, estava bom, estavam seus dias preenchidos, fortalecida, quietinha, guardada, né? Mas a Bíblia diz que ela tinha um tio que foi quem criou ela, Mardoqueu. E este estava juntamente com o povo quando saiu o decreto que tal dia, tal mês, todos os judeus seriam mortos. Sabe o que é você receber uma cartinha na sua casa? Olha, Miriam, tal dia, vamos dizer assim, dia 20, né, poucos, a não sei que hora, você será morta. Você não pode se defender, não pode sair daí, fica aí que você vai ser morta. Foi exatamente isso, entendeu? Chegou de supetão assim, que nem chegou pra gente assim, ó, fecha tudo aí, aniquila tudo aí, que tá todo mundo em pandemia e tal, né? E exatamente, as cidades começaram a receber carta e cada judeu entrou em desespero. E a Bíblia diz que em Mardoqueu os judeus se vestiram de sacos de pano e cinza e começavam a clamar e a chorar, pedindo misericórdia para aquele que pode mudar as circunstâncias e as histórias, né? Só que a rainha Esther estava legal. Ela nem sabia disso. Até que Mardoqueu, né, lhe informa. Na verdade, quem informou ela foi uma guarda do rei que disse, olha só, me desculpe, mas aquele Mardoqueu que está sempre lá na porta, ele está vestido de panos de saco. E daí a rainha se preocupa, calma aí, meu tio, então leva aqui roupa para ele, manda ele se vestir, pergunta o que está acontecendo. Mardoqueu manda de volta. Não. Diga para a rainha Esther que eu preciso que ela interceda diante do rei pelo seu povo. Quando ela fica sabendo de tudo que está acontecendo, fica sabendo de toda a informação, a Bíblia diz que ela manda de novo. Olha, Mardoqueu, por mais que eu quisesse, eu não posso. Estou impossibilitada. Faz tempo que o rei me chama à sua presença e eu não posso comparecer sem ele me chamar, é morte na certa. Nós, o povo judeu, o nosso povo está com uma data decretada. Se eu for na presença do rei sem ser chamada, está decretada a minha morte. A não ser que eu ache graça diante dele e ele estenda na minha direção o cetro. E ela manda essa resposta para o Mardoqueu. Mardoqueu devolve o versículo 14 do capítulo 4 que a gente leu. Olha aqui, ó. Deixa eu te lembrar, Esther. Se de todos te calares, se tu não tomar uma posição, se não fizer aquilo que exatamente, né, é para você fazer, socorro e livramento Deus vai mandar de alguma parte, porque o seu povo não vai perecer, né? Mas tu e a casa do teu pai perecerá. Ou tu acha que porque você está tão protegidinha aí, né, bem guardadinha, né, em segurança, em paz, você não vai ser alcançado por isso. E eu me parei muitas vezes, nós cristãos, a gente acaba se isolando do que está acontecendo lá fora, né? Nós temos a nossa fé, nós temos a nossa confiança, nós temos Deus, Deus me guarda, Deus me livra, e graças a Deus que Deus faz isso. Mas eu me perguntei, será que Deus faz tudo isso para mim ficar assim sentadinha numa boa? Sim, estou aqui bem quietinha aqui. Ou Deus escolheu exatamente para este tempo e Ele espera que eu faça algo? E eu tenho me perguntado para Deus, qual é a minha função para este ano de 2020 em Cachoeirinha? Qual é a minha função dentro da minha empresa? Qual é a minha função com os meus amigos? Qual é a minha função com cada um? Com a minha família, com os meus sobrinhos? Eu sei que existe um tempo especial para as nossas vidas de fazer algo extraordinário que vai mudar a história de alguém. Porque a posição que a rainha Esther acaba tomando muda a história completamente da sua nação. A sua nação não vai ser extinta pela posição que ela toma. Não que Deus não tivesse outro, mas Deus tinha alinhado tudo isso, porque Deus sabia que isso iria acontecer e Deus queria dar livramento, sabe? Deus sabia que tudo isso iria acontecer, mas a vontade de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus é de dar livramento para mim, para a tua casa, para a nossa cidade, para o nosso Brasil, para as nações. Algumas vezes a gente se foca muito aqui, né? Na minha casinha, na minha família, mas gente, é tão abrangente, porque isso é global, isso envolve o mundo inteiro. E algumas vezes a gente se torna muito egoísta,
sabe? De querer viver na nossa vida e se esquecermos que existem pessoas, milhões de pessoas sofrendo, padecendo, gente que está doente psicologicamente, atormentada psicologicamente, sem direção, sem paz, desesperada, gente se matando com medo de morrer do Covid. E aí Deus olha para a sua igreja: calma aí, eu escolhi vocês exatamente para este tempo. Eu escolhi a minha igreja para este tempo, né? Eu escolhi a igreja da Vila das Flores lá naquele bairro exatamente para aquele tempo, né? Eu escolhi cada uma das pessoas que fazem parte daquela família, daquele lugar, para este tempo, com uma responsabilidade, né? E a Bíblia diz que ela toma posição e diz assim: então, Mardoqueu, é o seguinte, reúne todo o povo, jejum 3 dias e 3 noites, eu e minhas moças jejuaremos também, e depois eu vou me apresentar. Se morrer, morri. Agora, se Deus quiser fazer algo, Deus vai fazer, porque eu estou aqui, estou me posicionando. Sabe, eu acho que tudo que Deus está esperando de nós é essa nossa posição, né? Quem sabe, como muitos têm me falado, pensavam de uma posição diferente de muitos nossos irmãos, né? Nós temos encontrado muitas pessoas enfraquecidas na fé, enquanto a gente pensava: pô, agora que era pra gente, né? Tá firme em oração, orarmos junto, clamarmos a Deus, as portas da igreja estão abertas, nós estamos aqui, hoje podia 30 pessoas, né? Gente, se a gente tivesse um representante de cada família, a gente não tem noção de quanto isso faz a diferença. A Bíblia diz que Deus procurou um homem que tapasse a brecha e não encontrou para dar livramento para uma nação. Um homem. Imagina se a gente tivesse um de cada família aqui, na brecha pela sua família, né? Pelo seu local de trabalho, pela sua rua, pela sua vizinhança, né? Olha o quanto a gente ia abranger em oração, em súplica, em misericórdia diante de Deus. Olha o quanto a gente poderia mover o mundo espiritual. A gente acha que as coisas são só aqui, né? Mas existe um mundo espiritual que a gente tem que se acordar. Algumas vezes a gente se esquece deste lado, que este mundo espiritual a gente vence em jejum e oração e na palavra de Deus, em comunhão. Não existe alguma outra tática, né? Não existe algum outro meio, nem alguma outra receita que a gente possa vencer e entrar dentro do campo do nosso inimigo, a não ser pela oração e jejum para a gente vencer. A Bíblia diz que depois disso, Deus, né? A gente lê o livro de Esther todo, a gente não encontra a palavra de Deus, mas a gente vê Deus trabalhando em todos os detalhes, né? Em todos os detalhes, porque socorro e livramento de outra parte virá. Deus tem livramento para todos nós, Deus tem socorro para todos nós, mas Deus espera de mim e de você como igreja, como corpo, que a gente venha contagiar, sabe? Eu sei que você tem um irmão que você se dá, contagia ele. Irmãos, vamos estar na quarta-feira. Quarta-feira é o momento que a gente ora, quarta-feira é o momento que a gente, né, dobra os nossos joelhos, quarta-feira é o momento que a gente aprende da palavra de Deus, é um momento diferenciado da igreja, né? Que a gente pode levantar a mão e perguntar, a gente pode abrir o nosso coração e falar. Nós devemos contagiar. Parece que nós estamos perdendo esse elo de família, né? Vai se cortando. Quanto mais distante ficamos, né, menos assunto nós temos, né? E aí eu comecei a conversar. Vamos pegar um exemplo assim. A irmã Leci aqui trabalha com um coral misto, né? São quantos, irmã Leci? Agora tem 16, 15. Mas vamos dizer que são 15 famílias. E todos eles têm, quase a maioria tem famílias na igreja, né? Eu tenho 30 e poucas crianças, que são pais, não tem nada a ver com coral misto, são outras famílias, né? E se a gente começar a conversar, eu conversei com algumas mães de vez em quando eu ligo, só para vocês terem ideia. Tem mães que estão desesperadas, que têm filhos que não querem mais ir na igreja, não querem mais ir na igreja. Se convidam e dizem: não querem fazer o culto em casa. Crianças, né? Isso é um
quê? Isso é falta de uma posição nossa como povo de Deus, né? E a gente está perdendo os nossos de dentro de casa. E isso foi um choque para mim quando eu comecei a conversar com algumas. Eu disse, calma aí, gente. A gente às vezes não se preocupa tanto lá fora e a gente está perdendo os nossos aqui dentro. Não é o Covid que está matando. Tem uma coisa pior do que isso, matando a alma, né? A alma amã, né? Roubando, né? Destruindo com a herança de Deus. Porque o propósito de Amã era destruir totalmente com Israel, desfazer com Israel, liquidar com Israel. Mas a Bíblia diz que Deus se levantou, e a Bíblia diz que depois de 3 dias ela se levanta, se arruma, se banha, se veste e vai adiante para se apresentar. E entra na porta do aposento e olha, está o rei sentado no trono. E a Bíblia diz que o rei olha para ela e ela encontra graça diante do rei. E o rei estende o cetro, sabe? Quando a gente entra em oração diante de Deus, com o nosso coração humilhado, quebrantado, quando a gente se desveste mesmo do nosso orgulho, da nossa ignorância, né? Da nossa arrogância que a gente é, da nossa prepotência, né? Daquilo que a gente acha, né? Do nosso achismo. E quando a gente se desveste disso, e quando a gente reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus, que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, que a gente entende quanto a gente é necessitado de Deus e da sua misericórdia, e a gente se esvazia. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se levantou de um trono com um coração quebrantado. Ele é um Deus que nos escuta. E Ele é um Deus que começa a se revelar a nós. E Ele vai revelar a sua vontade, a sua bondade, a sua misericórdia. Vai abrir os nossos olhos, vai entender, vai nos dirigir em oração. Pelo que nós devemos orar, né? Algumas vezes a gente quer orar para que Deus cure a nossa nação. A nossa nação precisa de cura, precisa. Mas antes da cura dessa pandemia existe uma outra cura muito maior que é necessária. Nós precisamos entender de que forma que Deus quer que nós nos chegamos diante do trono da graça e clamamos a Ele, pela nossa nação, pelos nossos, pela sua igreja, pelo seu povo. A gente não pode perder ninguém, nós temos que ganhar. E o que fazer para ganhar em meio a um momento deste de crise? Ao meio onde as pessoas estão aflitas. E enquanto a gente olha, muitos de nós querem para estar fortalecidos em Deus, com uma palavra de Deus para os corações, firmado em Cristo, estamos nós com a nossa fé abalada. Quando eu olho para tudo isso, eu me lembro quando Jesus disse para a mulher samaritana: olha, eis que vem a hora em que vocês não adorarem no monte, né, e nem em Jerusalém, mas o meu Pai procura verdadeiros adoradores. Algumas vezes as pessoas acham que o lugar de adorar é na igreja, né? Que aqui é um momento de adoração, mas chegou um momento que pode ser que não tenha igreja, né? Não tenhamos culto, mas Deus vai procurar os verdadeiros adoradores. E Deus procura, assim como procurou em todas as outras gerações, em todos os outros tempos. Deus sempre olhou para a face da terra procurando aqueles que querem adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Esse entendimento do que é culto a Deus, do que é viver uma vida para Deus, do que é tirar um tempo para entender o propósito de Deus. Será que eu nasci simplesmente para reinar no meu castelinho? Será que o plano de Deus é simplesmente para isso? Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou casar, vou ter meus filhos, vou cuidar dos meus netos e vou ficar idoso, vou viajar, vou passear. E ponto final? Será que seria uma vida muito vazia, muito mesquinha? Muito sem? Qual o legado que ficará de tudo isso? Será que isso não é algo que todo mundo faz? Todo mundo nasce, cresce, né? Casa, reproduz e morre. Até os bichinhos fazem isso.
Será que para nós, povo de Deus, chamados por Deus, tirados de um lugar, né, onde não tínhamos pai órfãos, regenerados por eles, colocados num lugar de destaque no mundo espiritual, será que o propósito de Deus para a minha vida é simplesmente isso? Ou será que Deus tem muito mais para nós? Eu quero viver este muito mais que Deus tem. Eu não me contento simplesmente em viver essa vida assim. Eu não creio que eu e você viemos ao mundo simplesmente para levar a vida, levantar, trabalhar, limpar a casa, comer e, quer dizer, eu nem vejo o dia passar porque a gente levanta 5h40, tenho meu tempo com Deus, me levanto para o serviço, chego 6 horas, tomo meu banho e daqui a pouco já tenho que dormir. Foi-se o dia. Será que Deus me chamou só para isso? Vou viver 100 anos e não vou ver o tempo. Não vou ver nem a vida, não vou ver nem a vida desfrutar a vida. Será que este é o projeto de Deus para as nossas vidas? Será que Deus não tem algo mais profundo? Será que eu não estou desperdiçando as bênçãos que Deus tem preparado para mim? Será que através da minha vida Deus não quer alcançar nações, não quer alcançar a família do meu lado, não quer alcançar a cabeleireira onde eu vou, não quer alcançar o tio do salão? Será que através da minha vida, daquilo que Deus tem me dado, dos talentos, Deus não quer multiplicar e matar a fome de alguém? Trazer alívio ao sedento? Será que tudo aquilo que Deus foi me dando foi só para isso? Será que todos os milagres que Deus foi fazendo na minha vida foi para desperdiçá-los? Será que Deus não me guardou até aqui para exatamente para este momento eu poder oferecer o meu culto como um sacrifício a Deus, como um culto racional? Se Deus nos pedisse isso hoje, será que nós estaríamos disponíveis para oferecer a Deus, sem olhar? Não, mas isso põe em risco a minha vida. Não, mas isso põe em risco, né, o meu caráter, o que vão falar de mim? Mas isso põe em risco, né? Eu já vi muita gente dizer assim, não, irmã, mas eu tenho que zelar pela minha vida. É claro, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas se Deus me mandar fazer algo que põe em risco a minha vida, eu vou fazer. Quem é que está me mandando? É Deus. Quem manda se compromete, né? E se eu fico pensando assim, se amanhã eu não tiver mais vida, de que valeu eu me proteger? Qual foi o valor? Será que não era mais fácil eu perder e ganhar? Vocês conhecem toda a história, sabe que Amã, a própria forca que ele tinha feito para o próprio Mardoqueu, ele foi pendurado com ele. Morreu ele, a sua família. E a rainha convida o próprio inimigo para comer na sua mesa, né? E desmascara o inimigo na frente do rei. E ela encontra a oportunidade de livrar o seu povo. E o Mardoqueu, o homem que estava à porta do palácio, agora é um dos príncipes. Deus quer reverter a história da nossa nação, sabe? Deus quer reverter a história da nossa família. Deus quer reverter a nossa história com a nossa posição. A gente se acomoda demais, a gente se acovarda demais, né? A gente, de vez em quando, a gente olha para as coisas, a gente se sente, parece meio aprisionado, né? Sem saída. Pô, e agora o que eu faço? Mas não dá para fazer isso, mas não dá para fazer aquilo, mas não dá para fazer aquilo e outro. O que eu devo fazer? Quem sabe não era bem o que você gostaria de escutar hoje, mas é o que Deus tem me inquietado e eu não sei falar daquilo que Deus não fala comigo. Eu não sei compartilhar aquilo que eu não vivo. E eu tenho pedido para Deus, quando eu for falar, que eu fale exatamente aquilo que o Senhor quer. Não venha ser simplesmente porque eu sei essa passagem e eu vou ministrar sobre isso. Mas eu quero falar exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Quem sabe eu não alcancei exatamente o teu coração, mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai te fazer entender o que ele quer de ti, né? De mim ele tem exigido algo, né? E de você ele também vai pedir algo. Ele está pedindo uma oportunidade
Ele está pedindo se Ele pode te usar no teu reinado, no teu tempo de vida, sabe? Deus hoje olha para a gente e pergunta assim: calma aí, você está aí por um motivo, tá? Quando você estiver aqui lá numa farmácia, tenha isso em mente, que você está lá porque Deus precisava de você exatamente naquele momento lá. Se por algum acaso a gente cair dentro do hospital, não se abale, Deus precisa de você lá dentro. Nós temos que entender que Deus vai nos levar aonde Ele precisa de nós. E Deus quer agir nas nossas vidas. Assim, quando a gente se entrega, quando a gente caminha por fé, quando a gente se movimenta por fé, quando a gente olha para o Deus, o eu sou, e a gente diz: não, mas Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, eu não temerei. Amém? Amado Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito de Deus, por falar dos nossos corações, por estar, Pai eterno, movendo, Pai eterno, e agindo no nosso interior, Pai eterno. Nós te pedimos nessa noite, ó Espírito Santo, que o Senhor venha quietar os nossos corações, Pai. Que nós venhamos adentrar na Tua presença, Pai eterno, com o coração quebrantado, Pai, com o coração humilde, com o coração, Pai, de quem precisa ouvir de Ti, Pai eterno, ser orientado por Ti, guiado por Ti, Pai, diante de um Deus, Pai eterno, que pode mostrar, Pai eterno, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, Pai eterno, as nossas enfermidades, e nos curar, nos libertar, e nos usar para ministrar cura a outros, libertações a outros, porque fomos chamados, Pai eterno, por Ti para este papel, Pai eterno, para desenvolver esta missão, Pai, de ir, Pai eterno, e testificar do Teu Evangelho com autoridade, com graça, Pai eterno, com unção, Pai, e com intrepidez da Tua parte, Pai. Seja com os Teus filhos, Pai, nos guarda durante essa semana, Pai, nos esconde nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.